Boa noite. Vamos juntos refletir, baseado no Evangelho de Jesus, as assertivas maravilhosas do Cristo, que alimenta as nossas almas. A leitura, a nível de introdução, a afabilidade e a doçura, faz um apelo para os nossos corações, nos transformarmos gradativamente em criaturas mais afáveis, mais doces, mais humanas, cristãos. E ele mostra, durante o transcorrer da leitura, que tem criaturas que atendem falsamente o apelo de Jesus contida no seu Evangelho, no capítulo 9, item 6. São pessoas doces, amáveis, mas que mordem a menor contrariedade. Outros ainda que são amáveis fora de casa, não é? No trabalho, na rua, mas dentro de casa são verdadeiros tiranos. Então vamos começar a disciplinar o nosso espírito para atender com fidelidade o chamado do Mestre Jesus. Para quê? Para vivermos melhor, né? Sermos fiéis às suas assertivas, para ser feliz. E quando nós nos comportamos amavelmente, nós atraímos a companhia dos bons espíritos e certamente nos sentimos bem melhores. Então, não custa obedecer. Nós vamos lembrar que Jesus disse solenemente: vinde a mim todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso, pacífico de coração. Tomai para vós o meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve, e encontrareis amparo, alívio para as vossas dores, para os vossos tormentos, para os nossos corações. E nós, nessa noite, queremos dizer a Jesus que é nessa condição que aqui nós nos encontramos. Viemos todos, muitos angustiados, entristecidos, sofridos, porque muitas vezes as criaturas esboçam um maravilhoso sorriso, mas lá dentro do coração está uma verdadeira guerra, um tumulto, um conflito, e a angústia e o sofrimento está lá, instalado no coração. E se nós não tivermos aquele olhar mais profundo, nós não detectamos que a criatura está a sofrer. E nós viemos aqui nessa noite, deixamos as nossas casas e aqui chegamos. Fomos recebidos pela espiritualidade maior. Começamos a nos acalmar, a nos sentirmos melhor. E viemos alimentar, sim, o nosso espírito, através das nuances e belezas do Evangelho de Jesus. E que maravilha! Como primeiro apelo, confiar em Deus, servir a Deus. E num segundo apelo, nos tornarmos dóceis. Como é bom estar pertinho daquela criatura que é meiga, que é suave, que nos ouve, que nos compreende, que nos consola. Sem julgar, sem criticar. É maravilhoso. Então, que possamos ser, hoje em dia, na atualidade, essa criatura. Porque as guerras que nós detectamos, muitas vezes longe de nós. E nós pensamos assim, mas eu nada tenho a ver com isso. Temos sim. Temos sim. Nós não podemos ser felizes ou nos sentirmos felizes se ali ou lá, bem distante, alguém deixa as suas casas corrido, com medo das bombas, não é? Com medo da morte. E muitas vezes perdem pelo caminho os seus filhos, os seus entes queridos, e vão para um outro lugar. Como que a gente pode ser feliz? Como que a gente pode se alegrar?
Sim, nós devemos pensar em Jesus, em Deus e interessar para essas criaturas, mesmo que nós não a conheçamos, os nossos pensamentos positivos de oração. E lembrar que o Mestre querido, que aceitou adentrar esse mundo de provas e de expiação, tão somente para cumprir uma missão divina maravilhosa, nos ensinar a amar, nos ensinar a nos salvar através das suas lições, através do seu exemplo. Por isso que ele quis mostrar pela dor que ele passou, para nos ensinar a ser resignados, a ser amorosos, a ser cristãos. E ele assim falou lá no capítulo 11, na leitura A Lei de Amor, o capítulo A Lei de Amor, que o amor resume toda a doutrina de Jesus por excelência. O que é que a gente pode concluir dessa frase? Que a doutrina, a lei de Jesus é o amor. Isso ele nos disse há mais de 2000 anos. E aí eu pergunto, e nós amamos? Nós abrimos o nosso coração para amar o outro? Pior ainda, para amarmos o nosso inimigo? Claro que não. Muitas vezes, nós somos os verdadeiros tiranos, como disse o Evangelho, item 9, capítulo 9, item 6, que muitos de nós somos doces na rua e verdadeiros tiranos dentro de casa. Então nós não amamos nem a nós mesmos, porque na nossa casa, na nossa família, lá é o nosso reduto. É lá que nós precisamos, primeiramente, construir a felicidade. Embasada em quê? Na paz, na oração, no exemplo e no amor. Não é isso? Todos nós queremos ter paz. Chegar cansado da rua, adentrarmos a nossa casa, que é o nosso templo. E no nosso templo, nós devemos cultuar a luz, não é? Cultivar o hábito de orar, de ler o nosso Evangelho, de pensar, de refletir, de atrair o bem e o belo. Porque quando nós nos tornamos encolerizados, irritadiços, nós atraímos também as companhias indesejáveis. E muitas vezes os fatos nos acontecem, a nossa vida desanda, e nós não sabemos o porquê, e dizemos, por que eu? Somos nós os verdadeiros responsáveis pela nossa paz, pela nossa felicidade. Somos nós os responsáveis por espalhar amorosidade, tranquilidade, paz, serenidade, alegria, música, oração. Isso é maravilhoso. Por isso que ele aqui veio e nos disse que o seu amor representa a sua doutrina por excelência. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. E o que são os sentimentos? Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. E aí o Evangelho é bem claro quando diz para nós que no seu início o homem só tem instinto selvagem, né? Mais avançado tem sentimento. E mais instruído e purificado, aliás, mais avançado e corrompido, ele tem sensação, né? Mais instruído, purificado, ele tem sentimento. E o ápice do sentimento é o amor. Que tipo de amor? É esse amor vulgar que a gente conhece, que ouve falar todos os dias. O amor que mata, né? O amor que inveja.
O amor que deseja mal, o amor que quer ser compreendido, correspondido, é esse amor? Não. É o amor incondicional. Aquele que cultiva em seu foco ardente as mais doces e as mais belas inspirações. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Os dois, três, caminhar juntos. Fusão dos seres. Quando nos traz que substitui a personalidade, porque a personalidade é a individualidade, o eu. Né? E tem muitos que assim se expressam. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e quem sabe o outro. Então esse amor, esse sol maior, que condensa em nós as doces aspirações, que reduz a angústia da alma, aniquila com a angústia da alma e a miséria do corpo. Feliz aquele em que, se elevando a sua humanidade, ama com amplo amor o seu irmão em dor. Feliz aquele que ama, porque seus pés são leves e vive como transportado para fora de si mesmo. Vive na paz, vive zen, vive em paz, vive feliz, em detrimento de qualquer dor que esteja a passar, em detrimento de qualquer prova. Ele é feliz, ele ama, ele está em paz. Por isso que os seus pés são leves, porque a dor não é internalizada. Ele acredita, ele tem fé verdadeira. O Evangelho vai mais além, quando nos diz que quando Jesus pronunciou essa palavra divina amor, os mártires ébrios de esperança desceram cantando aos circos. E o que era que acontecia nos circos? Para animar a plateia, cristãos eram mortos, corpos tocados fogo, corpos lançados às feras, aos leões. E assim muitos cristãos, a exemplo de Joana de Cúzia, que quando o homem tocou fogo no archote e passou resina inflamável no seu corpo, perguntou para ela: o teu mestre apenas te ensinaste a morrer? E ela serenamente respondeu: não somente a morrer, como também a te amar. E nesse momento, ela sente a presença de Jesus. Joana, estou aqui. Então, aquele que ama realmente tem pleno, completo, tem paz no coração. E nós vemos nas narrativas evangélicas que foi uma preocupação maior do Mestre querido quando se encontrava caminhando pelas praias ou pelas ruas ensolaradas de tantas cidades empoeiradas por onde ele passou. E sempre era seguido, acompanhado de uma tão grande multidão. E essa multidão continha os sofredores, os atormentados, os lunáticos, os cegos, os paralíticos, mas também aqueles homens importantes que estavam ali naquele momento, com o coração cheio de ódio, de desamor, e tinham um único objetivo: pegar Jesus, prendê-lo e matá-lo, como aconteceu. Então, esse amor apregoado por Jesus não teve êxito, e a gente vê que isso acontece até hoje. Irmãs que matam uns aos outros, né, que ceifam vidas, que fazem chorar, que atormentam. Que amor é esse? Então nós ainda, depois de 2000 anos e 23, não é?
nós não aprendemos a amar. Nós não sabemos amar. E aí a gente vê Amélia Rodrigues, né? Divaldo Franco, pela psicografia de Amélia Rodrigues, no livro Pelos Caminhos de Jesus, vários capítulos nos fala do amor que Jesus veio cantar. E vem a pergunta para nós: que amor é esse cantado por lábios tão divinos? Era um amor diferente, era o amor incondicional, era o amor profundo. E nós temos a certeza que um dia esse amor vai chegar pertinho de nós, vai envolver o nosso coração, e aí nós não teremos tantas lágrimas, tantas dores, tanto sofrimento, tantas mortes, tantas guerras, porque o amor será o combustível de todos os corações. Pode demorar, mas vai chegar. Esse dia vai chegar. E no capítulo desse livro, conta para nós, né, pelos caminhos de Jesus, por onde ele andou, por onde ele caminhou a pé. Jesus excursionava a pé. Então, por onde Jesus passou, ele deixou marcas, transformações profundas em muitas criaturas. Em outras nem tanto, mas que eles sentirão um dia a necessidade de crescer e de evoluir. Então nos diz que Jesus chegara naquele dia quente, especial, abafado, que mesmo no entardecer permanecia no ar as correntes quentes que sopravam desagradáveis. Então Jesus chega a Cafarnaum num dia bastante quente. E à tarde, a sua mensagem de libertação se espraiara por toda parte, já impossível de ser detida. Um dia que ele chegou em Cafarnaum, as suas mensagens de libertação se espraiou grandiosamente, já impossível de ser detida. Ninguém podia mais deter. O amor estava no ar. O mestre conseguiria tornar-se a esperança das multidões saturadas pela dor, pelo sofrimento, e eles não tinham mais nenhuma aspiração, não esperavam mais nada. Já estavam entristecidos, desesperados, desesperançados, não esperavam mais nada. Todos o viam como sendo a resposta de Deus para as inumeráveis necessidades da criatura humana. Então chegou a luz naquele lugar, né? Jesus era a resposta de Deus para as suas dores, para os seus sofrimentos. E apesar do seu verbo derramar por toda parte as bênçãos de luz, de amparo, de calor, de alento, aqueles que se permitiam a dominação arbitrária das consciências e também do comportamento do outro, se levantavam contra Jesus, tentando embaraçá-lo, denegrir-lhe o conteúdo da palavra e lançá-lo contra a rigidez da lei mosaica. E naquela oportunidade, aqueles corações sofridos, atormentados, que ali se encontravam, esperavam tão somente a alimentação espiritual através dos ensinamentos de Jesus. E ele ensinava com tamanha propriedade, mas esses ensinos despertavam vários debates entre aqueles que não suportavam a sua presença.
os seus inimigos gratuitos. Gratuitos porque Jesus não viera para a terra para fazer inimizade. Então, esses ensinos provocavam acirrados debates e eles acusavam o mestre querido de contrariar a lei vigente, né? A lei vigente. Uma herança enfermiça do princípio da pena de Talião. E foi assim, tomado de rancor frente à calma, à serenidade do Mestre Jesus, que um fariseu, juiz, conhecido por todos pela impiedade dos seus julgamentos e pelo seu comportamento duro, excessivamente austero, Natan Abenazade, juiz fariseu, procurou o amigo dos infortunados e lhe perguntou arrogante, em plena praça da bela e risonha Cafarnaum. O fariseu olhou para Jesus e perguntou com audácia: tu ensinas o amor irrestrito e o perdão das ofensas em todas circunstâncias e para todos os indivíduos? A pergunta direta recebeu resposta clara e imediata. Sim, respondeu Jesus. Do contrário, não seria legítimo o amor que se limita à circunstância e se restringe a criaturas especiais. O amor é uma atitude interior. O amor verdadeiro é uma atitude interior que se expande qual o ar que a todos envolve, a todos enleva e a todos vitaliza. E ele não se conformou. Natan Abenazade mais uma vez olhou para Jesus e perguntou: mesmo os que fomentam o ódio e se tornam execrandos pelos erros que perpetram? E Jesus calmamente responde: sem dúvidas, porque estes mais que os outros, olha a explicação, são enfermos, infelizes e carecem da terapia de amor para se libertarem dos males que os aflige e se tornarem cidadãos úteis à comunidade social. Natan Abenazade, cheio de ódio, não é? Demonstrando naquele momento a cólera surda que dominava com suas faces congestionadas de ódio. E o criminoso insensível não deve ser justiçado, entregue às cortes responsáveis pela preservação da lei, da ordem, da paz, em defesa dos mais pobres, dos mais fracos. Justiçar, redarguiu Jesus. Punir não é odiar, não é demonstrar ao outro que está revidando o mal que foi feito com outro mal. Justiça é propiciar a oportunidade de reparação, de transformação, de regeneração, de educação, de revel para a vida digna. Então a gente conclui que todas as criaturas têm direito, né, a ser perdoado, tratado e depois reintegrar-se ao meio em que vive. E Jesus vai mais além quando afirma solenemente: na raiz de muitos males nós encontramos a ignorância como geratriz. Olha, a ignorância como geratriz de todos esses infortúnios. Não é a ignorância responsável por essas guerras que a gente está vendo?
não é a ignorância, o desamor, o primeiro eu, o segundo eu, não é isso? O criminoso é um enfermo, um infeliz de Jesus, vitimados em si mesmo por desequilíbrios que ignora. E somados a esses desequilíbrios, nós vamos encontrar vários fatores. Os fatores sociais, econômicos e emocionais, que fomentam a alucinação na cabeça dessas criaturas, que desbordam no crime e na delinquência. Natan Abenazade olha para Jesus e pergunta diretamente: não será lícito, segundo esse teu código, matar legalmente aquele que mata? Cobrar olho por olho, dente por dente, daquele que desgraçou a vida do outro, roubou-lhe a vida, dilapidou-lhe o patrimônio. E Jesus serenamente responde: a lei de amor, mais uma vez, a lei de amor é causa incausável do universo. A lei de amor é causa incausada do universo. Não tem causa, não é? E estabelece o equilíbrio entre as leis naturais, como regra de felicidade e de paz no cosmos. Punir não é revidar. Não significa se vingar com ódio o mal que foi feito. Aquele que se vinga se torna pior do que o delinquente, pois que este é o infeliz. E o juiz, em nome, aí tocou diretamente, né, em Natan Abenazade. E o juiz, em nome da sociedade e de todo o conhecimento que detém, né, de que é portador, deve ser sadio emocionalmente, equilibrado nas suas decisões, nos seus julgamentos, para se tornar melhor do que o delinquente, do que o criminoso. É verdade, não é? É verdade. E aí, ele mais enfurecido ainda, ele diz: então não será lícito deixar o criminoso à solta, para que ele prossiga na sua estrada de destruição. E Jesus mansamente responde: não chegaremos a tanto. A técnica do amor receita para o delinquente, a terapia do afastamento social, a fim de que ele receba o tratamento adequado, qual um doente portador de contágio, e posteriormente sadio, seja novamente incluído no meio da sociedade. Jesus olha fixamente para o seu inquiridor e, com bondade mesclada de sabedoria, tenta acabar com a entrevista, com a conversação. E então, nós percebemos toda a autoridade de Jesus, toda a autoridade do Mestre querido, que falava com propriedade, porque ele exemplificava através das ações. E vai mais além, quando disse para Natan Abenazade: o amor reabilita moralmente o caído. O amor reabilita, suspende, reergue moralmente o caído, oferecendo os recursos necessários para a sua própria recuperação, após a qual ele reparará todos os erros, todos os crimes perpetrados e seguirá além, abençoando as vidas pelo caminho, com os tesouros da sua boa vontade e graça à consciência
dos novos valores adquiridos. Jesus vai mais além, dizendo para aquele juiz, para aquele fariseu, que no dia em que o amor penetrasse o íntimo dos homens, o ódio, que é a doença do egoísmo, cederia lugar para a fraternidade e para a paz. Olha que belo. O ódio, que é a doença do egoísmo, desaparecerá da terra. Quando? Quando a luz do Cristo, quando a sua doutrina, quando o amor penetrar o íntimo do nosso coração. E mais, o perdão deverá ser incessante, seja qualquer que for o erro perpetrado. Porque quem perdoa se liberta. E relanceando o olhar por aquela multidão sofrida, ansiosa, que ouvia aquele debate, Jesus arrematou. E o dever é perdoar 70 vezes 7 aquele que errou, a cada criatura, a fim de que aquele que perdoa sinta-se em condições de ser irmão do seu próximo. E saber, olha, quem perdoa, e saber que o seu é um amor por excelência e procede do Pai, e que nada entorpecerá, nem diminuirá a grandiosidade desse amor. É muito bom, é muito bonito a gente estudar o Evangelho de Jesus. Natan Ben-Hassad balançou a cabeça, enfurecido, egoísta, prepotente, lançando para o lado parte do talit de orações que lhe caía da cabeça sobre as costas, bateu a sandália no solo, levantando pó, e retirou-se, reclamando, vociferando, sem querer compreender, sem querer aprender, sem querer atender a lição preciosa do amor. Mas nós queremos aprender, todos nós que aqui estamos, queremos nos modificar, devagarzinho, mansamente. Hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Hoje a gente ainda dá uns gritinhos, né? Ainda fica irritados, né? Enfurecidos muitas vezes, que a gente às vezes olha para o espelho e diz: que é isso, Rose? Hã? E é Rose mesmo? Aí toma consciência, não posso fazer isso. Hã? Perdoe, meu Deus. Porque muitas vezes até a gente tem vergonha de orar, não é verdade? Pelo nosso comportamento. Muitas vezes pela resposta ali, ó, na lata, como se diz, né? Agressivos, irritadiços, fazendo mal a nós mesmos, envenenando o nosso próprio corpo, o nosso coração, a nossa corrente sanguínea. Como se nada tivesse acontecido, ó como Jesus era, como se nada tivesse acontecido, mantendo a mesma bondade no tom da voz e gentileza nas ações, nos atos, Jesus continuou a explicar naquele momento. Matar o assassino não restitui vida à vítima. É pena de italiano, né? Matar o assassino não restitui vida à vítima. Arrancar os dedos ou as mãos do ladrão não devolve o furto a seu dono. Arrancar a língua do caluniador, Jesus afirma solenemente, não repara de forma alguma os males, os prejuízos que a acusação causou.
piedade. Nada disso, não é? Responder ódio com ódio, maldade com maldade, ofensa com ofensa, não resolve. Por isso Jesus foi claro, quando pedia a todo instante que nós entendêssemos a sua linguagem de amor. Dizendo que o amor reabilita todos nós, ampara as nossas feridas. E ele disse para nós que o amor em qualquer expressão é a presença do Pai Criador, sustentando as vidas, sustentando as nossas vidas e dignificando as criaturas, as suas criaturas. E prometeu para nós que o amor um dia triunfará sobre todas as conjunturas e regerá todas as vidas. O amor regendo as nossas vidas. Olha que maravilha. E aí Amélia Rodrigues diz para nós que iniciava-se ali o quê? A era do amor sem limite. A era do amor em plenitude. O único antídoto contra o ódio, o único antídoto contra o ódio que remanesce dos corações, das paisagens primitivas do homem. E cederá lugar oportunamente à paz, à luz, à serenidade nos dias do futuro. Nos dias do futuro. E aí eu pergunto, o futuro já chegou? Já chegou o futuro? Não. Nós ainda não aprendemos. Nós ainda estamos distantes. Coração endurecido, né? Não perdoando aquele que nos magoou, que nos feriu. Odiando aquele que nos abandonou, que nos fez chorar. Sem entender o porquê que a doença, a enfermidade, a prova bate à nossa porta. E não pergunta a nós diretamente se nós deixamos ela entrar. E até um dia eu estava lendo nesses Instagram da vida que a dor bate, entra, né? Sem a gente mandar, mas não é preciso que a gente puxe uma cadeira para ela se sentar. Olha que coisa maravilhosa, não é? A dor entra, mas a gente tem que trabalhar a dor, não é? Correr em busca da solução, da melhoria, do conserto dos nossos erros, das nossas imperfeições, do egoísmo, da vaidade, da prepotência. No livro Jesus no Lar, Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Neio Lúcio, vou contar uma coisinha rapidinha para vocês. Ainda tem um tempo, né? Não é? Jesus costumava também, aos finais de tarde, sempre ao pôr do sol, se reunir com seus discípulos onde? Na casinha humilde de Simão Pedro. O lugar onde foi realizado o primeiro culto do Evangelho. Para nos ensinar que nós devemos fazer o culto de oração em nossas casas. Um dia por semana, no mesmo horário, para que a espiritualidade maior esteja presente. E o que é que eu digo no meu culto do Evangelho do Lar? Vem ter comigo, Jesus. Vem ter conosco, já que eu estou com o marido, né? Vem ter conosco, Jesus. Vem segurar nas nossas mãos, com as suas mãos cheias de amor que a todos quer salvar e envolver. Segura forte para que eu não caia, para que eu saiba tomar a direção. O caminho da luz, o caminho do amor, o caminho cristão. Então, eles estavam lá na casa de Simão Pedro e estavam discutindo sobre a preponderância dos homens sábios na terra. E Jesus tomou a palavra, simples, tranquilo, e disse que há muitos anos atrás, quando a terra
perigava em situação de agressividade, de ignorância, de selvageria. O Todo-Poderoso sentiu a necessidade, com piedade, daquelas criaturas selvagens, ignorantes, agressivas, de mandar um missionário da ciência. E que objetivo? O que esse missionário via fazer? Entregar àquelas criaturas uma missão de vida eterna. Ou seja, mensagens de transformação, claro. E então desceu o primeiro missionário da ciência. Fez-se professor admirado. E então, interessado tão somente pelas letras, se apaixonou profundamente pelas obras importantes da inteligência. Afastou-se enojado da plebe, dos pobres, afirmando categoricamente que vivia numa vanguarda luminosa e inacessível à compreensão das pessoas comuns. Então ele faliu, O Senhor Todo-Poderoso, decepcionado com aquele emissário da ciência, resolveu que daria mais uma chance e enviou um novo emissário com o mesmo objetivo, com a mesma missão. Depois de algum tempo, esse ceareiro formou-se médico requisitado, médico admirado por todo o povo. O que é que ele fez? Esse arauto da providência enfurnou-se numa sala cheia de ervas e de beberagens, tomando contato tão somente com os enfermos importantes, porque ele entendia que eles eram habilitados a doar várias recompensas. E disse também que ali aquela plebe, aquele povo doente, era demasiadamente mesquinho para atrair-lhe a atenção. Afastou-se profundamente dos pobres. E mais uma vez, o Pai de bondade e de misericórdia enviou novamente um emissário da ciência. E esse transformou-se num célebre guerreiro que manuseava a espada com uma maestria impressionante. Sabe o que ele fez? Passou a defender os homens astuciosos, vingativos, importantes. E afastou-se da pobreza, porque disse que a única finalidade do povo era ressaltar a glória e a vitória dos homens dominadores sanguinários. Mais um que faliu na missão divina. E mais uma vez o Pai de bondade enviou outro emissário, e aqui chegando transformou-se em um primoroso artista. E o que é que ele fez? Isolou-se nos salões ricos e fartos, compondo partituras belíssimas que embriagassem de prazer o coração dos homens ricos e provisoriamente felizes. Olha a palavra. Dos homens provisoriamente felizes. Que somos nós, não é? Os homens provisoriamente felizes. E afirmava solenemente que a sua sensibilidade era tão forte e avançada para aquele tempo que não podia ser compreendida por pessoas pobres, sem cultura e sem conhecimento. Então, o Pai, aflito com tantas negações, com tantas quedas, com tantos fracassos, ordenou a vinda
de um homem mensageiro do amor. Olha que beleza. Para dar de presente a nós. Deus enviou um mensageiro de amor para os homens. E esse homem aqui chegando, observou todos os quadros da terra, todas as paisagens com imensa piedade. Compadeceu-se do professor, do médico, do guerreiro, do artista, tanto quanto comoveu-se diante da desventura, da ignorância e da selvageria daquele povo. Então aquele era correto, porque ele veio e observou a todos, não importa a cor, o sexo, o gênero, o poder aquisitivo, nada. Ele se condoeu tanto dos homens que tombaram na lei, como também daqueles outros selvagens, ignorantes, que se encontravam na terra. Então, decidido a trabalhar em nome de Deus, fez-se um mensageiro de trabalho para todos eles. O trabalhador feliz, o mensageiro do amor e da paz para aquelas criaturas. Pôs-se a agir em benefício geral de todos. Por amar sem reserva os seus irmãos na luta, inúmeras vezes foi compelido a orar, a pedir o socorro dos céus, perante as garras da calúnia, da difamação e do sarcasmo. Entendia, no entanto, que todas as manifestações inferiores, aqueles comportamentos equivocados, trazia para ele um apelo para que pudesse trabalhar com mais força, com mais garra, com mais coragem, ajudando na transformação e na melhoria dos seus companheiros animalizados, que ainda não compreendiam a grandeza, a sublimidade daquele Pai que lhe dera a vida, que lhe dera o ser. Olha que maravilha. Então, esse mensageiro do amor se fez o último de todos. E com esse comportamento, com essa conduta, elevou-se ao mais alto grau, sendo vitorioso na missão que lhe foi conferida. Aí Jesus arremata para as criaturas, para os apóstolos que ali estavam reunidos com ele naquela tarde. Cultura e santificação representam as forças da glória divina de Deus. A sabedoria e o amor, olha só, nós precisamos de duas asas, a asa do intelecto e a asa do amor, para caminharmos com equilíbrio, seguros, firmes. E Jesus diz que as duas asas do amor, que as duas asas que nós devemos ter, é a sabedoria e o amor. São as duas asas dos anjos, afirma, que encontraram o reino dos céus, que encontraram o trono divino, mas que em toda parte, em todos os lugares, em todas as casas, aquele que ama sai na frente do que simplesmente aquele que sabe. Vamos refletir? Quando chegarmos em casa, vamos lembrar, refletir, para cultivarmos em nossa vida, em nosso coração, tão somente os valores nobres, os valores que nos fazem crescer, evoluir, que nos dão a chave que abre as portas do reino de Deus. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração. Hosana nas alturas e paz na terra.
as criaturas de boa vontade.